Bom dia, que Deus nos abençoe nessa manhã, dia do Senhor, quando estamos reunidos para o louvor da glória dEle. Então, que Ele nos abençoe, que Ele nos conceda graça e, acima de tudo, nos auxilie, para que nessa manhã possamos assim adorar o nosso Senhor, bendizer o seu santo nome e, acima de tudo, aprender da sua palavra. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos curvar as nossas frontes, irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos buscar o nosso Deus em oração. Oremos. Graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor das nossas vidas. Estamos reunidos, ó Pai, nessa manhã, na expectativa, ó Deus, de poder cultuar ao Senhor, de bendizer o seu santo nome, acima de tudo, de agradecer ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco e também, ó Deus, para aprender a Tua palavra. Abençoa-nos nessa manhã, cuide de nós, fortaleça, Senhor, a nossa fé. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome que está acima de todo nome, nome santo, excelso, glorioso de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, para uma leitura. Quero convidar você que abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 97. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Livro dos Salmos, Salmo de número 97. Salmo de número 97. Leamos o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses.
Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Vamos ler todos juntos o verso 10? Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Amém. Vamos ter mais uma oração? Eu quero convidar o nosso irmão Prefeito Salomão que faça uma oração ao nosso Deus. Vamos orar. Nosso amado e soberano Pai, mais uma vez nos reunimos, Senhor, como igreja, para te louvar, Senhor, nesse dia separado pelo Senhor, dia que é teu. Dedicamos as nossas vidas aqui, neste tempo, ou também em nossas casas, para reconhecer que Tu és o nosso Senhor, Tu és o Senhor da nossa semana, Tu és o Senhor de tudo que somos. Por isso, recebe nesse momento o nosso louvor, a nossa adoração, e parte sim de corações que ainda são inclinados ao pecado, mas corações já redimidos pelo sangue precioso de Jesus. Louvamos, Deus, porque estarmos aqui, nos interessarmos pelas coisas do alto, é bênção do Senhor, é graça. Te louvamos porque não merecíamos, mas o Senhor, bondosamente, nos amando primeiro, nos trouxe para junto do Senhor e nos faz dia a dia ter interesse de buscar. E te pedimos, Senhor, que nos ajude a ser diligentes nisso, não só no domingo, mas em todos os momentos da nossa semana, em todos os dias, estejamos buscando o Senhor, crescendo no conhecimento de Ti, da Tua vontade, e assim agindo de modo a te agradar. Recebe o nosso culto, fala conosco nessa manhã, Senhor, que a Tua palavra encontre guarida no nosso coração e nas nossas mentes, e que conheçamos um pouco mais dela, mas principalmente que apliquemos em nossas vidas, na nossa rotina, para que o Senhor seja louvado em tudo que façamos. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Vamos cantar uma canção ao nosso Deus, vamos adorá-lo por aquilo que Ele é, pelo que Ele tem feito, certamente por muito que Ele ainda há de fazer. A minha segurança, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança,
Graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e nessa manhã, ó Pai, que estamos reunidos para o louvor da glória do Senhor, nós rogamos a Ti encarecidamente que nos abençoe, que nos oriente, que nos instrua, ó Deus, por meio da Sua palavra. Palavra essa preciosa, perfeita, agradável, palavra que vem ao nosso coração para nos mudar, ó Deus, e nos fazer enxergar as verdades do Senhor. Essa é a oração que te fazemos, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, glorioso de Jesus. Amém e amém. Podem sentar? Quero convidar você, cada irmão, que abra sua Bíblia. Vamos passar ao nosso estudo nessa manhã. Abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 6. Estamos estudando o livro do profeta Zacarias e temos visto como ele tem sido atual, como ele tem sido prático para as nossas vidas, e não seria diferente hoje. Capítulo 6, a 8ª visão. Nós começamos lá no capítulo 1, entramos nas visões noturnas e vamos avançar muito nesse livro. E hoje nós chegamos ao capítulo 6. Eu quero que você ouça atentamente o que diz do verso 1 até o verso 8. Zacarias capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, diz assim: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos, no quarto baios, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e dos brancos após ele, dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, dai-nos entendimento, abra os nossos olhos, desvenda, Senhor, o nosso coração, para que possamos aprender do Senhor e ser edificados pela Tua verdade. Ó Deus, desperta a Tua igreja, desperta os nossos corações. É o que eu te peço, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, ao olhar para a história, a própria história da igreja, nós percebemos que foram poucos os momentos em que ela não sofreu ataques. A perseguição religiosa sempre esteve presente na vida do povo de Deus. Nos primeiros momentos locais, particulares, depois começou a se tomar proporções maiores, chegando a se tornar nacional. O fato é, a igreja sempre sofreu perseguição por defender a verdade. Muitos foram mortos por defender a fé, e os que não foram mortos foram impedidos de cultuar e manifestar a sua fé publicamente. Não são poucos os que ao longo da história tentaram e tentam calar a voz do Evangelho, porque, diferente do que pensam, o Evangelho nos faz pensar. O Evangelho nos mostra um rumo e um estilo de vida que é totalmente diferente daquela que é proposta pelo mundo, sem regras, a vida imersa em um caos. O Evangelho nos ensina o que é certo, o que é errado. O Evangelho nos faz analisar o mundo pela ótica da verdade. Sem o Evangelho nos dizendo como viver, os que lutam contra a fé
acreditam que aceitaremos e nos curvaremos a qualquer ideologia e pensamento impostos pelo mundo. Vivemos sim tempos sombrios, onde defender a verdade pode custar a nossa liberdade. E tudo isso nos faz perguntar: até quando isso vai durar? Até quando as igrejas vão ser destruídas como estão acontecendo na China? Ou até quando os crentes da Europa vão sofrer nas mãos dos extremistas islâmicos e dos próprios compatriotas que se levantam contra o Evangelho e que não querem mais saber a respeito de Deus? Até quando o Evangelho vai ser tratado como motivo de chacota em nosso país, onde somos proibidos de falar e de pensar a respeito daquilo que o Evangelho diz? Até quando vai durar essa visão de que crentes não podem opinar em nada e que pelo simples fato de se ter fé, a nossa opinião não vale porque ela está recheada daquilo que cremos? Até quando tudo isso vai durar? A última visão noturna de Zacarias cumpre esse papel de nos mostrar até quando. Mostrando que um novo dia está chegando, dia esse que substituirá o desespero, a dor, a perseguição por um dia de esperança. As visões noturnas levaram Zacarias e o povo a descansar no fato de que a noite e as trevas um dia vai chegar ao fim, dando lugar à esperança, porque o sol está raiando com os raios mais brilhantes no horizonte, e esse dia está prestes a chegar. Então, vamos ver como essa verdade se desenrola aqui e como ela revela essa esperança para nós por trás dessa visão tão cheia de imagens, tão cheia de momentos e que parecem não fazer sentido nenhum, mas que no fundo possuem um grande sentido e uma grande esperança. Então, não feche sua Bíblia, vamos tentar olhar para esse livro, para esse capítulo, para esses 8 versos e perceber como essa verdade se revela aqui. Vamos lá. Então veja, olhe para o verso 1 do nosso texto, que diz assim: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. Veja, assim como as demais visões que nós já estudamos aqui, esta começa com Zacarias, mais uma vez, levantando os olhos e vendo algo surpreendente. Carros, e você vai ver mais à frente, cavalos, que conduziam estes carros, saindo por trás de 2 montes de bronze. Parece que essa visão, ou a nossa leitura inicial, pode fazer com que pensemos que não há sentido nenhum aqui. Mas muito pelo contrário, existe um sentido extraordinário, vivo, dentro dos primeiros leitores desse livro e principalmente para Zacarias. O profeta, ao ter essa visão, ao contemplar essa imagem não foi nada estranho para ele, foi algo extremamente particular ou familiar. Porque veja, essas imagens de carros, de cavalos puxando, trouxe à sua imagem tudo aquilo que ele já viveu, ou que o povo viveu, e que estava marcado na história do povo, a ideia de carros saindo para a guerra, para dominar, para conquistar o mundo, ou conquistar um povo, um momento muito peculiar de uma batalha, de carruagens usadas para a batalha. Mas não era somente isso que essa visão mostrava. Ela tinha uma imagem ainda mais preciosa e maior para o profeta. Porque dentro da Escritura, as carruagens eram usadas para representar Deus como um guerreiro divino agindo em favor do povo. E guarde muito bem isso, tá? A imagem de um Deus, de um Senhor dos exércitos vitorioso, batalhando para destruir os inimigos em favor do seu povo. O próprio livro do profeta Isaías vai dizer isso, ou vai refletir essa imagem. Isaías capítulo 66, verso 14 ao verso 16, diz assim:
porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelino, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. O que está em jogo aqui, o que está acontecendo, é que parece que a visão de Zacarias parece fundir os aspectos reais e militares que estavam simbolizados pelas carruagens e essa imagem de Deus como guerreiro, retratando que uma grande batalha está prestes a acontecer, revelando que Deus está prestes a lutar com o seu povo com um exército celestial bem abastecido de cavalos, de carros, de cavaleiros, tomando-se, e você vai perceber isso na imagem, indo pelos quatro cantos da terra, ou avançando por toda a terra. Mas que luta é essa que está sendo refletida aqui? Que visão é essa ou que imagem está sendo transmitida ao povo e que nós precisamos entender hoje para que isso possa trazer também esperança para nós em meio a dias tão difíceis? Vamos lá, veja bem. Como todas as visões, a reconstrução do templo, a restauração do templo é o pano de fundo histórico para as imagens invocadas aqui. Vocês já ouviram aqui nas últimas mensagens que a Babilônia cai, um novo governo se levanta e esse novo governo, por meio de jogadas políticas, acaba deixando com que o povo retorne para a sua cidade, para o seu local, e ao chegar lá, eles encontram tudo destruído. Então, há a necessidade de reconstruir o templo, a grande importância, ou a grande imagem espiritual do povo, suas casas, enfim. Nós temos todo esse pano de fundo que está por trás das visões, e nós já tratamos aqui das 7 últimas, tudo isso ligado a essa imagem. Então, a reconstrução do templo, que era o centro espiritual de Israel, tem um pano de fundo, uma importância muito grande por trás dessa visão. O povo havia sofrido duramente ao longo dos últimos anos. Cativeiro, exílio, povos pagãos com seus deuses haviam se levantado e oprimido o povo. Mas agora, em meio a essa liberdade, algo incomodava o povo. Será que Deus realmente estava se importando com eles? Será que a reconstrução do templo, será que se eles de fato restaurassem a adoração, as coisas vão ser diferentes? Porque lá atrás o povo pecou e foi levado para o cativeiro. E agora todo um temor se estabelece entre o povo. Porque o trabalho de restaurar a adoração, de restaurar esse novo momento espiritual, gerava um certo temor, porque eles não sabiam se novamente seriam castigados, oprimidos, se quando eles estavam ali construindo, inimigos viriam para oprimi-los novamente, aproveitar a fragilidade dos muros caídos para poder invadir e tomar aquele povo, enfim. Eles não sabiam se uma nova perseguição, se um novo inimigo se levantaria para combater e destruir o povo. Será que Deus estava de fato se importando? Será que trabalhar para Deus, será que ser fiel ao Senhor, defender a verdade, estabelecer a reconstrução, tijolo após tijolo, revelaria um novo momento para o povo? Esse é o propósito da visão. Lançar fora toda e qualquer dúvida, mostrando quem de fato é Deus para o povo e que eles não deveriam temer nenhum levante, nenhuma perseguição, nenhum inimigo, nenhuma pessoa que pudesse agir para destruir ou para tentar calar o seu povo. Isso fica claro nos fatos dos carros saindo de 2 montes. O texto diz: eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. Veja que interessante. Esses 2 montes são uma referência aos 2 pilares de bronze do primeiro templo, lá que foi construído por Salomão.
Um pilar para o norte e outro para o sul. Nós temos essa imagem no primeiro templo. Os pilares foram construídos para revelar a força estável do Senhor que emanava do seu templo. O templo representava para Israel e, acima de tudo, para o mundo, que o Senhor era o Deus de todas as coisas e que Ele era forte. E a ideia que toda essa visão passava é que Deus, através do templo reconstruído, exercitaria a sua soberania imperial sobre toda a terra, sobre os 4 cantos da terra, com força e poder. Deus revelaria seu poder ao mundo, mostrando-se maior do que todos os deuses dos povos, inclusive de todos aqueles que um dia oprimiram Israel. Isso fica claro quando, depois de descrever as cores dos cavalos, isso é muito interessante, eu preciso que você fique com eles em mente, porque às vezes a gente não consegue fazer as ligações, mas perceba que interessante, depois de descrever as cores dos cavalos, o texto diz que todos eles eram fortes. Tá? A força desses cavalos revelam, acima de tudo, a grandeza de quem os comandava. Tá? O Senhor é o verdadeiro e soberano. Poder e força estão em suas mãos. Ele é que está no controle do mundo e não os ímpios. E nós precisamos entender essa verdade para poder trilhar os dias tão tenebrosos que vivemos ou que podem estar pontando no horizonte. O Senhor é forte e poderoso e governa tudo. A ideia desses cavalos saindo aqui é justamente para tranquilizar o povo. Eles são fortes porque Deus é forte, aqueles que o comandam, e isso deve fazer com que a gente não tenha temor nenhum. Tá? Agora veja que interessante. Olhe o verso 4 e o verso 5 do nosso texto. Veja o que está sendo descrito aqui. O verso 4 e o verso 5 diz: Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu Senhor? Respondeu-me o anjo, são os 4 ventos dos céus que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Mesmo aquela imagem sendo-lhe familiar, Zacarias pergunta ao anjo que fala com ele sobre o significado de tudo aquilo. E a sua resposta é fantástica. Deus enviou seus cavalos fortes para os 4 cantos da terra. Olha que interessante. Uma imagem de domínio sobre o mundo, inclusive sobre aqueles que tanto aterrorizavam os judeus, ou aterrorizavam o povo de Deus. O poder do Senhor se dá até mesmo sobre os ímpios. E existe algo aqui muito significante que está diretamente relacionado com a história do sofrimento do povo, com toda a perseguição que eles sofreram. Algo que fica bastante evidente nas direções tomadas pelos cavalos. O nosso texto diz: O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra, e o Senhor lhe disse: Ide e percorrei a terra, e percorriam a terra. Vejam, 2 regiões. A gente percebe que anteriormente ele diz que o seu domínio está sobre os 4 cantos do vento, os 4 cantos da terra. Mas aqui, de maneira especial, ele cita 2 regiões específicas, norte e sul. E certamente isso não passaria despercebido para o povo que estava recebendo essa mensagem. Talvez passe para nós, mas não para eles. Tá? Porque veja, olha a representação dessa imagem aqui. A primeira região citada foi o norte. Por quê? Porque os conquistadores de Israel, a última imagem de opressão, a última imagem de perseguição estava muito viva ainda no coração deles, e os inimigos que vieram oprimir Israel ou levá-los cativos vieram do norte. Foi de lá que veio a Babilônia.
O norte simbolizava sofrimento, perseguição, humilhação e dor. Mas agora Deus revela que existe um cavaleiro forte guardando essa região. E essa imagem incentiva a comunidade pós-exílica a descansar no reinado soberano de Deus. A Babilônia caiu. O inimigo tão feroz, o inimigo tão forte, o inimigo que oprimiu caiu. Porque, na verdade, quem está no governo, quem sustenta o mundo, quem conduz a história, não são os povos com seus exércitos e com a sua força, não são os juízes com as suas leis, não são os homens que estabelecem o que vai e o que não vai acontecer. Deus está no controle de tudo. E o seu cavalo e cavaleiro sobre o norte estava revelando: não tema inimigos, porque assim como a Babilônia caiu, irá cair todos os inimigos de Deus. Essa é a imagem que nós temos aqui. E a segunda região é o sul. E assim como o norte, o sul também tinha conotações dramáticas para a comunidade do povo de Deus. Sabe quem ficava no sul? O Egito, que marcou as páginas da história do povo de Israel. Ora amigos, ora opressores. Mas os anos de opressão nunca foram esquecidos pelo povo. O anúncio de que os agentes marciais de Deus estavam sendo despachados para o norte e para o sul teria um sinal para o povo de que estava começando a luta em que Deus se levantaria para defender o seu povo e exterminar os inimigos do povo de Deus. E a igreja do Antigo Testamento e os nossos irmãos do passado precisavam entender essa verdade. Eles precisavam viver com esperança de que em meio aos dias difíceis, e por mais que eles não encontrassem esperança de segurança em seus muros, porque ainda estavam caídos, ou até mesmo em seus exércitos, porque os homens estariam envolvidos na reconstrução, eles precisavam entender que existe alguém maior que cuida deles, e esse era o Senhor, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Mas isso não é tudo. Por mais que seja esperançosa essa ideia de que nenhuma perseguição, de que nenhum inimigo se levanta para oprimir, para perseguir, para humilhar o povo que não esteja debaixo do controle de Deus, existe uma esperança maior que é vista na parte final do nosso texto. Porque depois que os cavalos percorrem a terra, o anjo anuncia o seu feito dizendo, verso 8, e me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Perceba que interessante. O anjo afirma que ao se posicionarem no norte, na Babilônia, nada mais que nada que faça referência aqui a maior potência mostra que os inimigos caíram sob o governo do Senhor. Se aquela maior potência caiu e faz o Espírito do Senhor descansar, todos os demais inimigos irão cair também. É essa a imagem que está se passando aqui. E eles eram prova disso. A Babilônia havia caído, eles foram enviados de volta quando ninguém imaginava, ou mesmo que a promessa que havia sido feita dos anos ali no cativeiro pulsasse bem distante no coração. A prova de que Deus cuidava do seu povo era viva naqueles dias. O grande inimigo caiu, o povo estava de volta em casa e podia desfrutar, sim, talvez de uma liberdade meia não completa, porque eles ainda estavam sob domínio de um outro povo, mas eles estavam em suas casas, em sua terra, e podiam assim reconstruir a sua vida. A subjugação de Deus pela Babilônia e a chegada de muitos exilados são apenas um antegozo da vitória completa e mundial que estava por vir.
E quando essa vitória chegasse, ela marcaria o fim. E quando isso acontecer, quando o fim de fato chegar, quando os inimigos caírem por completo e de uma vez por todas, a esperança que temos é que o Espírito de Deus poderá descansar de todas as suas batalhas ou de todas as suas atividades militares. Essa última visão surtiu um efeito imediato no povo, porque eles foram encorajados a viver para Deus sem medo daqueles que poderiam oprimi-los. Por meio da visão dos carros e dos cavaleiros, Deus anuncia que o mundo inteiro está sob o seu domínio. Ele subjugará os inimigos de Israel, revertendo os males que foram perpetrados contra o seu povo, provocando assim a tão esperada vitória e a liberdade final que o povo tanto esperava. Agora veja, perceba que isso marcou muito o povo de Deus. Essa imagem de destruição, de derrota final, de não mais perseguição, de não mais opressão, ou de alguém que iria pôr fim a tudo isso, marcou muito a vida e a história de Israel. Porque mesmo passando tanto tempo após as visões noturnas, o povo de Deus continuava a viver nas garras dos poderes políticos pagãos e do poder militar. Porque mesmo recebendo essa mensagem, parece que a perseguição não acabou. Eventualmente o regime persa deu lugar aos gregos, e os gregos deram lugar aos romanos, e por aí foi. Através dos séculos, o povo se cansou de ser... o povo foi oprimido por potências que se levantaram para perseguir e oprimir. E a grande questão é, até quando isso ia durar? Até quando essa perseguição que foi prometida, que um dia acabaria por meio dessa visão, quando isso iria acontecer? E a história mostrava que parece que as coisas não aconteceriam bem assim. Porque caía um governo, levantava-se outro, caía um dominador, levantava-se outro. Mas, e a espera? Parece que fez o povo cansar. O povo cansou de ser governado por potências estrangeiras. E se você observar a história, isso vai ficar muito marcado na vida do povo. Eles desejavam o seu Deus, eles esperavam e aguardavam o grande rei para que intervisse no mundo, conquistar os pagãos e estabelecesse o seu reino sobre a terra. Mas o pecado os levou a entender que isso estava demorando demais, que Deus estava demorando para agir, e então eles mesmos se revoltaram. E então a história é marcada por várias revoltas do povo de Israel. Você vai ter ali a revolta dos macabeus, naquele período intertestamentário. Você vai ver revoltas no início do próprio ministério, no início do nascimento de Cristo, né, no ano 6, e até o início do seu ministério. Você vai perceber várias revoltas do povo de Deus se levantando contra os romanos, porque eles não aguentavam mais tanta cobrança de impostos, não aguentavam mais a injustiça, não aguentava mais aquela opressão, e grupos e mais grupos se fortaleciam dentro do povo para se levantar contra os inimigos que oprimiam o povo de Deus. Então, as revoltas aconteceram porque o povo estava cansado de ser perseguido, ou cansado de humilhação. O povo não descansava na vitória final de Deus sobre os inimigos. E eu acho que o grande tema da nossa mensagem de hoje, ou o grande tema do que nós estamos ouvindo nessa manhã, é que nós precisamos aprender a descansar de Deus. Claro que não deixaremos jamais de nos revoltar contra aqueles que tentam calar a verdade, contra aqueles que tentam se levantar para que a verdade não seja pregada, ou contra aqueles dos nossos próprios compatriotas que se levantam para defender a verdade e a mentira. E por mais que isso revolte o povo de Deus, e por mais que isso revolte a igreja, nós precisamos entender que temos um Deus que está no controle da história. Nós não podemos agir como
próprio Israel naquele período que não entendeu como as coisas funcionavam. Porque veja, esse desejo de liberdade, esse desejo de não ser oprimido, de não ser perseguido, de não ser humilhado, de não ter uma vida sobre a opressão dos ímpios, acabou moldando a esperança do povo de como agiria o Messias. E como nós estamos aqui fartos de saber, eles esperavam um líder que, como foi dito lá atrás por Zacarias, que colocaria fim às guerras, que destruiria os inimigos. Eles esperavam um cavaleiro que foi revelado nas visões, e nós já vimos aqui, que iria pôr fim aos inimigos, que ia acabar com essa opressão, com essa perseguição, com essa humilhação, com a mentira. E que governaria sobre todos. Para alguns que acreditavam que Jesus era o tão esperado Messias, sim, ele era, como nós sabemos. Mas o desejo desse libertador, desse cavaleiro forte, moldou os desejos e as expectativas dele e do ministério dele no coração do povo, a ponto de olharem para ele de forma errada. Muitos queriam que ele reunisse a milícia capacitada por Deus e enfrentasse os inimigos. Isso ficou evidente em alguns seguidores, como Simão Zelote e tantos outros. E a própria liderança judaica dos dias de Jesus acreditou que ele poderia promover uma revolta e derrubar a estrutura atual de poder, justamente porque o povo estava animado com aquilo que ele estava fazendo. Viam nele, ou tinham nele, uma perspectiva errada. Sim, Jesus veio derrubar os poderes e principados desse mundo, mas não da maneira esperada por aquele povo. Sim, ele era o cavaleiro, você sabe disso, mas o seu domínio, a sua luta contra a opressão, contra a mentira, foi justamente para trazer a esperança em nós e em nosso coração, de que um dia todos os lábios fraudulentos e mentirosos vão cair diante daquele que é o Senhor. O Evangelho de Marcos começa a narrar a história de Jesus, trazendo a nós justamente essa certeza, de que ele é de fato aquele que vai destruir, que sim, ele é aquele que vai pôr fim às guerras, mas de uma maneira diferente. O Evangelho de Marcos começa assim, nós já expomos aqui o Evangelho de Marcos, e vocês sabem disso, porque nós já tratamos sobre isso, mas o Evangelho começa assim. Início do Evangelho sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. E Evangelho aqui, como todos nós sabemos, significa boas novas. Mas que tipos de boas novas é o Evangelho de Jesus? Nós só vamos entender que boas novas, que boa notícia é essa, se nós compreendermos o que essa palavra significava para o povo. Porque quando Marcos começa o seu Evangelho dizendo Gênesis, o início do Evangelho das boas novas de Jesus, o povo captou, ou os leitores, os crentes, entenderam essa mensagem e descansaram nessa certeza. Por isso que você vai ver a história sendo marcada por crentes que suportaram a perseguição e que morreram com fé em Jesus Cristo. Porque nós temos aqui um anúncio extraordinário. Então vamos lá, de maneira bem rápida. Nós temos dois usos desse termo boas novas, né, Evangelho. Dois usos comuns a essa palavra, um no Antigo Testamento e outro no contexto cultural do Império Romano, que fizeram com que essa palavra fosse forte aos leitores do Evangelho. Primeiro, nós encontramos no Antigo Testamento no livro de Isaías. Quer ver? Abra sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, por favor. Isaías capítulo 52, verso 7. Texto conhecido, Isaías 52, verso 7. Lá diz assim, Isaías 52, 7 diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, ou o Evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, outra vez Evangelho,
e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O que esse texto mostra é que as boas novas são uma mensagem, não uma mensagem comum, genérica, simples, mas uma boa notícia de que Deus de fato reina. Tá? Que a melhor notícia está ligada ao fato de que Deus, o retorno de Deus a Sião, libertando o seu povo das mãos dos opressores, é algo que vai acontecer. Então, essa é uma boa nova que sempre esteve presente no coração do povo. Deus reina e vai libertar o seu povo. O Evangelho é a notícia da vitória de Israel e da derrota dos inimigos. E no mundo romano também nós temos essa imagem associada a esse termo, boas novas. O segundo uso do termo é visto aqui, e nós temos 3 usos no mundo romano, tá? O primeiro uso do Evangelho, ou das boas notícias, era a declaração de uma grande vitória de um governo, né, de um governante, ou o segundo uso estava ligado ao nascimento de um imperador, e o terceiro uso no aniversário da ascensão do império ao trono, né? E essas duas, e a primeira e o primeiro uso, o terceiro uso estão muito relacionados. Uma vez que um imperador, que um governante assumiu o trono após uma vitória militar, então essa boa nova se espalhava para que todos descansassem na certeza de que um novo governo está presente. Então Marcos, ao dizer que a vida e o ministério de Jesus são um evangelho, ele estava dizendo algo extremamente decisivo e significativo para o povo de Deus. Estava associado ao fato de que Deus reina e de que um novo reino veio para assumir o trono e que esse era o Senhor. Jesus era o rei prometido que Deus enviou para pôr fim às guerras. Em Jesus, o mal finalmente encontraria o seu último inimigo. Em Jesus, todos os poderes do mundo cairão. Essa declaração exerceu ou expressou uma esperança, ou apagou, ou na verdade mostrou como era míope a visão que o povo tinha a respeito do Messias. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio para derrotar o mal que estava por trás dos romanos. E na verdade, de todos os outros regimes pagãos. Quando Jesus veio a esse mundo, ele mostrou que um dia a mentira que faz o errado ser certo para muita gente estão com os dias contados. Ele veio para mostrar que aqueles que celebram a mentira, que celebram a falsidade, que usam da mentira para oprimir ou para calar a verdade, eles estão com os dias contados. E todos aqueles que se apropriam da mentira, que abraçam a mentira, que defendem a mentira, eles vão cair junto com o pai da mentira. Jesus foi aquele que veio para estabelecer o seu governo, dizendo que a sua palavra é real, que aquilo que ele proíbe é a verdade, que aquilo que ele autoriza é o que nós devemos amar. Andar abraçado com o mundo, andar abraçado com aquilo que não é a verdade, ou aprovar a perseguição e aprovar aquilo que está acontecendo, que se levanta contra Cristo, é justamente entender ou acreditar que nada vai acontecer no final, quando ele disse que sim, que vai acontecer. Porque ele é o Senhor que governa sobre o mundo. Ele veio derrotar o mal que está por trás de todo o governo opressor que se levanta contra o povo de Deus, ou contra o próprio Senhor e a sua verdade. E quando eu digo povo de Deus, aqueles que estão de fato ligados e enxertados na videira, que amam a verdade. Jesus é aquele que tem poder para destruir o mal. É tanto que no início do seu ministério, você o vê repreendendo demônios e demônios prostrados aos seus pés, dizendo que temos nós contigo, Filho de Deus.
E ele mesmo disse que quando veio, amarrou o valente, mostrando que ele de fato venceu Satanás. Em seu ministério, em sua obra e ressurreição, Jesus deu um golpe mortal no inimigo e no seu exército. E é por isso que Paulo anuncia, tendo ele desarmado os poderes e as autoridades, ele fez um espetáculo público deles, triunfando sobre eles pela cruz. Colossenses 2,15. É por isso que Paulo descreve a cruz como um momento em que Cristo liderou as potências, ou botou fim às potências inimigas. A derrota final foi decretada por Cristo ali na cruz. E é isso que o povo precisava entender e que não entendeu. E é isso que nós precisamos entender. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, sim, nós vamos ser perseguidos. Sim, nós vamos ser oprimidos, proibidos de falar e de pregar. Nós vamos ser taxados como intolerante quando nós pregamos a respeito de que aquilo que Deus estabeleceu como família, como pai, como mãe, como casamento, como contra o aborto, como tantas outras coisas, nós vamos ser ofendidos por defender a verdade. Isso vai acontecer até o último dia. Nós vamos ser taxados de intolerantes, de preconceituosos, porque nós defendemos a verdade. Nós vamos ser taxados de extremista quando defendemos que nós aprendemos e devemos disciplinar os nossos filhos. Nós vamos ser taxados como extremistas, sim, até o último dia. Porque o mundo vai se levantar e as únicas armas que o inimigo ainda possui é justamente desacreditar a verdade. Porque eles já foram derrotados. Os inimigos já foram derrotados. Na cruz do Calvário, Deus determinou que todos os inimigos da verdade um dia vão ser silenciados. E é por isso que, enquanto ainda há tempo, eles tentam, com todas as forças, silenciar o povo de Deus. Quando esse dia chegar, e ele vai chegar, Paulo diz algo muito interessante em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 e verso 26, diz assim: e então virá o fim, e quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como todas as potestades de poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. O seu governo foi estabelecido como foi prometido lá em Zacarias. Sim, ele nos libertou desse cativeiro e desse mal tão terrível. Mas há um dia prometido em que os inimigos serão silenciados de uma vez por todas. E isso nós não devemos afastar do nosso coração. Porque todos aqueles que são amigos do mundo, um dia serão silenciados com o mundo no dia final. É por isso que nós não podemos olhar para o erro e vê-lo como certo e propagar o erro e abraçar o erro, porque existe um dia determinado para o silenciar de todos os inimigos de Deus. E a descrição mais vívida dessa vitória escatológica é vista em Apocalipse. Não sei se você já percebeu que em Apocalipse também nós temos a imagem de cavaleiros e de cavalos, com suas cores. Você já percebeu isso? E as mesmas cores são as que estão associadas aos cavalos em Zacarias. Os cavalos já estão sobre a terra. O que nós entendemos é que Deus já estabeleceu o dia para o fim. E esse dia começou quando Cristo morre, ressuscita e sobe aos céus. O cavaleiro do cavalo branco já saiu como conquistador. O cavaleiro do cavalo vermelho como removedor da paz. Perceba, veja que as coisas estão conectadas. E lá em Apocalipse vai mostrar justamente isso,
cavaleiro do cavalo preto, o portador de fome, e o cavaleiro do cavalo paio, o portador da morte. Todos os cavaleiros são despachados pelo Cordeiro de Deus ao mundo, como instrumentos do seu julgamento sobre os inimigos de Deus. O fim está próximo. Talvez você esteja aí acomodado em sua vida, em suas ideologias, em seus pensamentos, acreditando que tanto tempo se passou e você professa uma fé meramente trivial e cômoda, porque isso faz parte de uma herança familiar. Mas não é essa fé que nós somos chamados a defender e a divulgar, mas uma fé na certeza de que o fim está se aproximando e precisamos defender a verdade. Agora eu preciso que você entenda que, mesmo encontrando uma diminuição enorme de fiéis que defendem a verdade e que vivam de fato o Evangelho, rejeitando todo tipo de mal, isso não é sinal aparente de derrota, ou de que o Evangelho não vai prosperar, ou de que estamos perdendo a batalha, ou de que a igreja não está triunfando. Muito pelo contrário, porque é na fraqueza que Deus sempre revelou a sua força e o seu poder. A cruz é prova disso. Hoje esses cavalos estão mostrando o poder de Deus sobre a sua criação. Ele está no controle de tudo. E as pessoas olham e perguntam: se Deus de fato existe, porque existe tanta fome, existe tanta morte, existe tanta perseguição? Isso é prova do pecado e do poder destruidor do pecado nesse mundo. Mas isso não mostra que Deus está distante. Ele está no controle de tudo. E o que Ele determinou é que há um dia para o fim de tudo isso. Há um dia para o fim da morte, para o fim da fome, para o fim das doenças e, acima de tudo, há um dia para o fim do pecado. E há um dia para o fim de todos aqueles que vivem no pecado e que defendem o pecado. Cristo cumprirá completamente o que Zacarias viu naquele dia. A derrota de todos os inimigos e do estabelecimento do reino eterno de Deus e de uma vida eterna de paz. Enquanto isso, não devemos fazer como Israel, nos revoltar acreditando que Deus está demorando, ou agir de maneira abrupta sem entender que Deus está no controle. Claro, nós não devemos abaixar a cabeça para o que está vendo, não devemos aprovar o erro, não devemos deixar de falar, porque quando deixamos de falar nos tornamos cúmplices do erro. E não fomos chamados para ser cúmplices do erro, fomos chamados para combater o mal, para combater a verdade, ou para combater a mentira com a verdade. Mas como comunidade pós-exílica, nós vivemos com a certeza de que o nosso socorro não vem dos montes, o nosso socorro não vem das pedras, de uma justiça falha, ou de abraçar a mentira, nos tornando amiguinhos do mundo. Não! A nossa libertação e a nossa certeza vem da esperança de que o nosso Rei vitorioso está vindo, está a caminho para pôr fim a toda maldade. E apesar do aparente sucesso temporal do mundo, e por mais doloroso que ele seja, e mesmo cesseando as liberdades, mesmo proibindo que falemos ou que deixemos de falar, nós somos lembrados de que as forças destrutivas que o orgulho e a ganância humana desencadeiam hoje no mundo não são invisíveis a Deus e ou estão fora do seu controle de forma nenhuma. Ele é soberano sobre os eventos, sobre os dias,
sobre os tempos, sobre a humanidade. E nós continuamos com a obra do reino de Deus, ou com a obra que Ele depositou em nossas mãos, defendendo a verdade. É triste nós percebermos que a mentira tem sido defendida por tanta gente. É triste você perceber que a verdade tem sido jogada no lixo por causa de ideais progressistas e maldosos que temos visto crescer nesse mundo. É triste ver a verdade de Deus sendo barganhada por aceitação do mundo. O que nós precisamos fazer é defender a verdade como servos. É defender a verdade, porque a mentira não deixará de ser mentira. O erro não deixará de ser erro, porque os nossos dias o fez diferente. E defender a verdade, não se engane, fará com que o mundo se levante contra você. Defender que homem é homem e mulher é mulher vai fazer com que o mundo se levante contra você. Defender que família foi aquela que Deus estabeleceu vai fazer com que o mundo te odeie. Mas isso não deveria nos causar assombro, porque Cristo disse que se perseguiram a Ele, vão perseguir também os seus seguidores. Se você de fato é um seguidor de Cristo, você não tem que temer o mundo e a perseguição do mundo. Se você é um seguidor de Cristo, você não tem que temer defender a verdade. Você precisa defender a verdade. As dificuldades que nós enfrentamos hoje não é uma prova de que o inimigo está vencendo. A diminuição dos fiéis não é uma prova de que o inimigo está vencendo. O que deve nos fazer, na verdade, é levantar os nossos olhos para o fim, ou para o horizonte. Olhar para o dia do Senhor. Para o dia que foi prometido que os inimigos serão derrotados. Para olhar além das nossas lutas, confiando tão somente nele. Não precisamos ficar intimidados ou consternados com essa aparente vitória do mal ao nosso redor. Porque nós sabemos que em Cristo, confiados nele, nós somos mais do que vencedores. Porque mesmo agora estamos sendo conduzidos em procissão triunfal para o fim. Precisamos acreditar com confiança que o nosso Deus, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Hoje, o mundo persegue, o mundo zomba, o mundo destrói igrejas, o mundo proíbe a verdade, mas mal sabem eles que o Senhor já estabeleceu o dia do fim. As trevas estão chegando ao fim, a noite está acabando e o dia está amanhecendo. Dia esse onde todos os inimigos de Deus cairão. Por isso não desanime quando o mundo se levantar contra você. Não desanime quando pessoas que você acredita que são pessoas da fé se levantar contra você. Não se desanime quando amigos e familiares se levantarem contra você. Porque é isso que eles vão fazer. Sim, o mundo vai se levantar e poderá roubar de nós a nossa liberdade. Pode roubar de nós os nossos bens. Podem até tirar a nossa vida. Mas a vitória final não serão deles. Mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Eles não podem roubar de nós a salvação. Salvação essa que foi conquistada por Cristo. Esse Cristo que venceu, ele voltará para pôr fim a toda maldade. E como diz o nosso texto, dar descanso ao Espírito de Deus, porque esse dia marcará o fim de todas as batalhas. E aí sim, o reino de paz eterno
será estabelecido pelo Senhor e viveremos nesse reino. Os fiéis e verdadeiros, aqueles que amaram a verdade, aqueles que defenderam a verdade, aqueles que foram comprados pelo Senhor com seu sangue, para viver essa verdade. Por isso, não desanime, anime-se, porque o sofrimento produz perseverança, perseverança que nos alimenta e nos faz olhar para frente. O fim está próximo, por isso vivamos na esperança desse dia, vivamos na esperança da vitória do Cordeiro de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude e que Ele nos faça e nos dê força para superar os dias maus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Coloque seu coração diante de Deus. Ó Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu que és Senhor sobre esse mundo. Não existe 1 milímetro deste mundo, deste universo, que o Senhor não possa dizer é meu. E acreditamos e vivemos nessa certeza. Também sabemos porque o Senhor mesmo disse que o mundo odeia a sua palavra, que o mundo odeia o seu estilo de vida e que o mundo se levanta para perseguir, para oprimir e para destruir a verdade. Ó Deus, e o que eu te peço, ó Pai, encarecidamente, não permita que os seus pequeninos, que as suas ovelhas, sejam seduzidas pela falácia do maligno, por aceitação, por orgulho, por prazer ou até mesmo por medo. Mas que permaneçamos firmes na verdade de que o Senhor reina, de que o Senhor governa e que a última arma que foi deixada para os inimigos é tentar desacreditar e nos intimidar a respeito daquilo que cremos. Mas confiados em Ti, confiados tão somente na Tua verdade, nós estamos prosseguindo para o alvo da nossa vocação, para o Senhor, para o dia eterno, onde os inimigos serão por fim exterminados e o reino prometido será estabelecido. Hoje, tudo que acontece no mundo, as fomes, as perseguições, as tragédias, as doenças, só revelam, acima de tudo, o que a Tua palavra diz, que o Senhor governa. Por isso, traga à nossa memória, Senhor, o que nos dá esperança. Não permita que o tempo apague ou faça ou produza os mesmos resultados que produziram nos judeus, mas que possamos descansar no governo do Senhor. O fim está prestes a chegar, mas esse dia não nos promove medo, esse dia nos traz esperança de uma vida aos Teus pés. Auxilia-nos, ó Cristo, dê força à Tua igreja, não permita que sejamos seduzidos pelas palavras doces e bajuladoras do mundo, mas que enfrentemos o mundo com a Sua verdade. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, do nosso Rei, do nosso Senhor, daquele que governa. É em Teu nome que oramos. Amém e amém. Nos colocamos em pé, meus irmãos. Receba a bênção, queridos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que está sentado em um alto e sublime trono, que o amor de Deus, nosso eterno, amado e soberano Pai, o verdadeiro Deus, o Senhor do mundo, e as consolações do Espírito, daquele que habita em nós e nos traz a esperança e a certeza
de que o Senhor voltará esteja sobre nós, conduzindo as nossas vidas, não somente hoje, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Podem sentar? Só alguns rápidos avisos, como temos dito. Retornamos aos nossos trabalhos nas quartas-feiras. E nesse trabalho nós estamos fazendo juntos reunião de oração e estudo bíblico. Participe conosco, participe desse trabalho, vamos aprender e vamos colocar os nossos anseios diante do nosso Deus em oração. E os nossos cultos dominicais. Infelizmente ainda não podemos retornar aos trabalhos com a totalidade dos nossos membros juntos, por isso dividimos os trabalhos em 3 cultos. E você precisa, para participar desse trabalho, inscrever-se na lista que nós sempre colocamos nos grupos da nossa igreja. Então faça isso para que possamos organizar os nossos trabalhos e assim poder ter um bom andamento dos nossos cultos. Então, que Deus abençoe, que Deus ajude, nos dê uma manhã de paz e cuide de nós ao longo desse dia. Então, com sua oração silenciosa, nós estamos despedidos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos encerrados, meus irmãos. Deus nos abençoe.